Imagine descobrir que desprezou a mulher mais importante da sua vida, justamente no momento em que ela mais precisava de você. Caio Brandão, um CEO carioca de 41 anos, construiu um império farmacêutico, mas tratou seu casamento como mera formalidade. Chamou a esposa de fardo, ignorou cada gesto de carinho, fechou o coração, até o dia em que um resultado de hospital virou tudo de cabeça para baixo e o colocou de joelhos, implorando perdão. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Vamos juntos nessa história que vai arrancar lágrimas dos seus olhos. O elevador subiu até o último andar da Brandão Pharma. Silêncio absoluto. Caio ajeitou a gravata Armani, respirou fundo e entrou na sala de reuniões. Mais um dia, mais um negócio, mais uma vitória nos livros. Mas lá em casa era outra história. A mansão em Ipanema parecia cartão postal. Vista para o mar, piscina infinita, mármore italiano no chão. Mas o clima, gelado que nem geladeira. Lívia Amaral Brandão, 24 anos, acordou cedo como sempre. Passou a mão no lado vazio da cama king size. Caio tinha dormido no escritório de novo. Terceira vez na semana. Ela se levantou devagar, amarrou o cabelo castanho num coque e desceu as escadas. A cozinha cheirava a café fresco. Preparou 2 xícaras, pão na chapa, suco de laranja natural. Arrumou tudo na bandeja com capricho. Sorriu sozinha. Quem sabe hoje ele olha nos meus olhos, pensou. Bateu na porta do escritório. Nada. Bateu de novo. Entra. A voz saiu seca. Caio estava sentado na poltrona de couro, notebook no colo, óculos de grau descendo no nariz. Nem levantou a cabeça. Trouxe café para você, disse ela baixinho. Deixa na mesa. Lívia colocou a bandeja devagar. Ficou parada ali esperando. Sei lá. Um obrigado. Um olhar. Qualquer coisa. Nada. Caio, eu pensei que a gente podia almoçar junto hoje. Faz tempo que... Tenho reunião. Cortou ele, olhos grudados na tela. O dia todo. Ela mordeu o lábio. Engoliu o nó na garganta. Tá bom. Qualquer coisa, me liga. Saiu e fechou a porta. Encostou as costas na parede do corredor e respirou fundo. Não vai chorar, Lívia. Não vai. 3 horas depois, Caio saiu de casa sem falar tchau. Entrou no Mercedes preto, motorista já esperando. Ligou pro sócio. Marcos, confirma a reunião com os japoneses. Quero fechar esse contrato hoje. Passou o dia inteiro entre salas de reunião, apresentações em PowerPoint e assinaturas de contrato. Caio Brandão era implacável. Frieza calculada. Estratégia afiada. Ninguém dizia não para ele. Ninguém. Mas quando voltou para casa às 11 da noite, encontrou Lívia dormindo no sofá da sala. Livro caído no peito. Ela tinha esperado por ele. Caio olhou para ela, linda, delicada, inocente, e sentiu. Nada. Absolutamente nada. Subiu pro quarto e trancou a porta. Nos dias seguintes, Lívia tentou de tudo. Preparou o jantar favorito dele. Comprou uma camisa que ele tinha comentado. Deixou bilhetes carinhosos no espelho do banheiro. Mas Caio continuava distante, frio, ausente. Uma noite ela juntou coragem. Caio, a gente precisa conversar. Ele estava no terraço, copo de uísque na mão, olhando para o mar. Sobre o quê? Sobre nós, sobre esse casamento. Eu sei que você não me escolheu, mas... Então por que tá aqui? Virou para ela, olhos duros. Lívia sentiu o coração apertar. Porque eu acreditei que a gente podia construir algo. Porque eu prometi diante de Deus que... Deus... Ele riu seco. Lívia, para! Isso aqui foi um acordo entre famílias. Você sabe disso? Seu pai precisava de capital, meu pai queria manter o nome Amaral na empresa. Pronto. Fim. As palavras cortaram como lâmina. Mas eu tento, Caio. Todo dia eu tento. E eu não pedi isso. Explodiu ele largando o copo na mesa de vidro. Eu não pedi você aqui, eu não pedi esse casamento, eu não pedi nada disso. O silêncio caiu pesado. Lívia respirou fundo, lágrimas descendo. Você é um fardo, Lívia. Continuou ele, virando de costas. Um fardo que eu tenho que carregar. Ela ficou parada, paralisada, como se tivesse levado um soco no estômago. Quando conseguiu falar, a voz saiu trêmula. Mesmo assim... Eu oro por você todos os dias. Caio fechou os olhos. Aquelas palavras entraram nele como farpa. Mas não respondeu. Lívia virou e entrou. Trancou-se no quarto de hóspedes e chorou até dormir. E naquela noite Caio ficou sozinho no terraço. O mar batia lá embaixo,
O vento frio cortava a pele, mas por dentro ele sentia algo pior, algo que ele não sabia nomear, algo que começava a incomodar. Os meses passaram como neblina. Lívia continuava tentando, mas de forma diferente agora. Menos intensa, menos esperançosa, mais mecânica. Acordava, cuidava da casa, sorria para os funcionários, fingia que estava tudo bem. Por dentro, seca, vazia, cansada, mas tinha algo novo, algo estranho. Acordava tonta, enjoada, sem fome. Achava que era tristeza, tipo aquela tristeza que pesa no corpo inteiro, que rouba o sono, que tira o apetite. Será que é isso? Pensou. Será que dá para morrer de tristeza? Caio nem percebeu. Tava mais ausente que nunca. Viagens para São Paulo, Miami, Londres. Quando estava em casa, chegava tarde e saía cedo. Cruzavam no corredor como estranhos. Certa manhã, Lívia acordou e o mundo girou. Levantou rápido demais da cama e tudo rodou. Segurou na cabeceira. Respirou fundo. Passou. Tô só cansada, murmurou para si mesma. Mas não era só cansadeira, não. Tinha algo mais. Uma fraqueza que não passava. Uma tontura que vinha do nada. E aquele enjoo constante toda manhã. Semana seguinte, ela estava na cozinha cortando legumes pro almoço quando sentiu as pernas bambas. Tudo ficou embaçado. Segurou na pia. Dona Lívia, tá bem? Perguntou Neuza, a cozinheira. Tô sim, só tô tonta. Tá pálida que nem cal, menina. Vai descansar. Lívia subiu pro quarto, deitou, fechou os olhos. Mas o coração batia acelerado, suor frio na testa. Não pode ser nada grave, pensou. Só preciso dormir. Dormiu a tarde inteira. Quando acordou, Caio já tinha saído de novo. Bilhete na mesa da cozinha. Reunião. Volto tarde. Ela amassou o papel e jogou no lixo. Dias depois, Caio teve uma reunião importante na sede da Brandão Pharma. Investidores japoneses queriam fechar parceria milionária. Ele estava confiante. Terno Hugo Boss cinza, gravata azul marinho, cabelo impecável. Entrou na sala de reuniões sorrindo. Senhores, bem-vindos. A reunião corria bem. PowerPoint perfeito. Números impressionantes. Os japoneses acenavam com a cabeça, satisfeitos. Foi quando a porta da sala se abriu de repente. A secretária pálida. Senhor Brandão, desculpe interromper, mas tô em reunião, cortou ele irritado. Senhor, é urgente. Sua esposa... O coração dele parou. O que tem, minha esposa? Ela desmaiou aqui embaixo. Na recepção. O mundo congelou. Caio se levantou num pulo. Desculpou-se para os investidores e saiu correndo. Desceu as escadas 2 degraus de cada vez. Coração disparado. Pensamentos descontrolados. O que ela tá fazendo aqui? Por que desmaiou? Que merda tá acontecendo? Quando chegou na recepção, havia um círculo de funcionários em volta de alguém no chão. Ele abriu caminho na marra. Lívia estava deitada, olhos fechados, pálida que nem fantasma. Uma funcionária segurava a cabeça dela no colo. Lívia, gritou ele, ajoelhando do lado dela. Lívia, acorda! Nada. Chamem uma ambulância. Berrou. Já chamamos, senhor. Tá vindo. Caio segurou a mão dela, gelada, fria demais. O pânico subiu pela garganta. O que você veio fazer aqui? Murmurou, mais para si mesmo que para ela. Por que não ficou em casa? Um dos seguranças se aproximou. Senhor, ela disse que queria entregar uns documentos para o senhor. Algo sobre a fundação beneficente. Quando estava esperando, desmaiou. Caio fechou os olhos. Ela veio até aqui, sozinha, fraca, doente, e veio até aqui. A ambulância chegou em minutos. Paramédicos colocaram Lívia na maca, checaram os sinais vitais. Pressão baixa. Batimentos fracos. Vamos levá-la para o hospital. Caio entrou na ambulância com ela. Segurou a mão dela o caminho inteiro. Olhou para aquele rosto pálido, aqueles lábios sem cor, aquele corpo frágil, e pela primeira vez em meses sentiu medo. Medo de verdade. No hospital levaram ela direto para a emergência. Caio ficou no corredor andando de um lado para o outro. Gravata afrouxada, cabelo bagunçado, mãos tremendo. Uma enfermeira se aproximou. Senhor Brandão, o médico vai querer falar com o senhor em breve. Como ela tá? Estável. Mas o médico vai explicar melhor. Ele sentou numa cadeira de plástico duro, cabeça nas mãos, respiração pesada. Por que eu fui tão cruel? Por que eu disse aquilo? Você é um fardo. Meu Deus, o que eu fiz? Os minutos pareciam horas. A cada segundo a culpa apertava mais o peito dele. Até que o médico apareceu.
Homem de uns 50 anos, jaleco branco, expressão séria. Senhor Brandão? Caio levantou num pulo. Como ela tá? Ela vai ficar bem? O médico respirou fundo. Senhor, preciso falar com você, em particular. Eles entraram numa salinha reservada. Porta fechada. Silêncio tenso. Senhor Brandão, sua esposa está estável agora, mas o quadro dela é delicado. Delicado como? Ela tá com anemia severa, desnutrição, sinais claros de estresse crônico. Caio sentiu o chão desabar. Mas tem mais uma coisa, continuou o médico. Sua esposa está grávida. As palavras ecoaram na sala como bomba. Grávida, Caio ficou paralisado, olhos arregalados, boca semiaberta, respiração travada. O quê? Ela tá grávida de aproximadamente 2 meses. Mas com o estado de saúde dela, a gravidez está em risco. Precisamos interná-la. Cuidar dela, senão... O médico não terminou a frase. Não precisava. Caio recuou até a parede. Encostou as costas. Fechou os olhos. Lágrimas queimaram. Grávida. Ela estava grávida. E eu chamei ela de fardo. A noite caiu lá fora. O hospital ficou mais silencioso. Luzes frias de corredor. Cheiro de álcool e desinfetante. Caio estava sentado na cadeira ao lado da cama de Lívia. Ela dormia. Aparelhos ao redor medindo batimentos, pressão, oxigênio. Soro pingando lento na veia. Ele não conseguia parar de olhar para ela. Rosto pálido. Olheiras fundas. Lábios rachados. Ela tinha emagrecido. Como ele não percebeu isso antes? Como foi tão cego? Passou a mão no rosto, esfregou os olhos cansados. Não dormia há mais de 20 horas. Mas não conseguia sair dali. Não conseguia deixar ela sozinha. Pegou o celular. 17 ligações perdidas. Mensagens de Marcos da secretária dos investidores japoneses. Ignorou tudo. Desligou o celular e jogou na bolsa. Nada importava agora. Absolutamente nada. Olhou para a barriga dela. Ainda pequena. Quase imperceptível. Mas ali dentro tinha uma vida. Uma vida que ele tinha ajudado a criar. E que ele tinha colocado em risco sem nem saber. Desculpa, sussurrou, voz embargada. Desculpa, Lívia. Desculpa, filho. As lágrimas caíram, silenciosas, quentes. Ele não tentou segurar. Horas depois, Lívia se mexeu. Gemeu baixinho. Abriu os olhos devagar, tudo embaçado. Piscou, focou e viu Caio ao lado da cama. Segurando a mão dela, ela arregalou os olhos, confusa. Caio. A voz saiu rouca, fraca. Ele levantou a cabeça num pulo, olhos vermelhos, rosto cansado. Lívia. Graças a Deus. Ela tentou sentar, mas o corpo não respondeu direito. Calma. Fica quieta, pediu ele, ajeitando o travesseiro. O que aconteceu? Você desmaiou. No escritório. Trouxeram você para o hospital. Lívia olhou em volta. Hospital, aparelhos, soro. Tudo voltou de repente. A tontura, a fraqueza, a recepção. Eu tava levando uns papéis para você, disse ela baixinho. Da fundação. E, eu sei. Não importa agora, silêncio pesado. Ela olhou para as mãos deles. Ele estava segurando firme e quente. Por que você tá aqui? Perguntou ela quase desconfiada. Caio respirou fundo. Engoliu seco. Por quê? Porque você é minha esposa. E eu devia ter estado aqui muito antes. Lívia franziu a testa, confusa. Aquilo não parecia o Caio de sempre. O médico conversou comigo, continuou ele, voz trêmula. Ele me contou sobre o bebê. Lívia congelou, arregalou os olhos. Respiração travada. Bebê, Caio acenou com a cabeça. Lágrimas desceram de novo. Você tá grávida, Lívia, de 2 meses, o mundo parou. Lívia sentiu tudo girar. Grávida, ela tava grávida. E não sabia. A mão dela foi automaticamente para a barriga. Tocou devagar, como se tivesse medo de machucar. Eu tô grávida? Tá, confirmou ele apertando a mão dela. Mas o médico disse que você tá fraca. Anemia severa, desnutrição e o bebê tá em risco. As lágrimas vieram, quentes, desesperadas. Não pode ser. Eu não sabia, eu juro que não sabia. Eu sei, amor. A palavra saiu sem ele perceber. Amor. Ele tinha chamado ela de amor. Lívia olhou para ele, olhos arregalados, boca semiaberta. Caio percebeu. Ficou vermelho. Desculpa, eu não... Por quê? Daí cortou ela, voz trêmula. Por que você tá sendo gentil comigo agora?
Você me chamou de fardo. Disse que não me queria aqui. E agora? Ele abaixou a cabeça, incapaz de encarar ela. Porque eu fui um idiota, um covarde. Um monstro! Respirou fundo. Levantou os olhos, vermelhos, molhados. Você tentou, Lívia. Todo dia você tentou e eu só te machucei. Ignorei. Desprezei. Enquanto você estava gerando nosso filho sozinha, doente, fraca, e eu não vi, não quis ver. A voz dele quebrou. Eu não mereço você. Não mereço esse bebê. Mas eu tô implorando. Me dá uma chance. Uma chance de consertar isso. Lívia fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Coração apertado, confuso, machucado. Mas ali, naquele momento, ela viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Verdade. Dor. Arrependimento. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, sussurrou ela. Eu sei, eu entendo, mas eu vou provar, todos os dias. Eu vou provar que eu mudei. Ele levantou a mão dela até os lábios. Beijou devagar, respeitoso, trêmulo. Me perdoa, Lívia, por favor. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele, coração partido, esperançosa, com medo. E naquele silêncio algo começou a mudar. Algo pequeno, frágil, mas real. Os dias seguintes foram diferentes. Caio não saiu do hospital. Cancelou todas as reuniões. Delegou tudo pro Marcos. Ficou ali ao lado dela, tempo integral. Acompanhou cada exame, cada consulta, cada palavra do médico. Anotava tudo, perguntava tudo. Queria entender. Lívia estranhava. Observava ele quieta, ainda desconfiada, mas aos poucos foi vendo a mudança. Nos gestos, nas palavras, no olhar. Certa tarde ele trouxe flores, lírios brancos. Os favoritos dela. Como você sabe que eu gosto de lírios? Perguntou ela surpresa. Caio deu um sorriso torto. Você sempre parava para cheirar eles no jardim. Achei que você gostava. Ela ficou sem palavras. Ele tinha percebido. Mesmo sem falar com ela, ele tinha percebido. Mais tarde, ele voltou com uma marmita. Trouxe comida de verdade. Nada desse negócio de hospital. Era estrogonofe. O favorito dela. Lívia pegou o pote. Cheirou. Sorriu pela primeira vez em dias. Obrigada. Não agradece. Eu que devia ter feito isso há muito tempo. Eles comeram juntos, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não frio, não pesado. Apenas silêncio. De noite, quando ela já estava quase dormindo, sentiu a mão dele na dela de novo. Lívia? Eu quero ser um bom pai. Um bom marido. Mas eu não sei como. Nunca tive exemplo disso. Meu pai era frio, distante. Igual eu tô sendo com você. Ela abriu os olhos, virou a cabeça para ele. Mas eu não quero ser igual a ele, continuou Caio, voz baixa. Não quero que nosso filho cresça sem amor, sem calor, sem afeto. Lágrimas brilharam nos olhos dele. Me ensina a amar. Lívia sentiu o coração apertar. Não de dor. De outra coisa, algo que ela não sentia há meses. Esperança. 5 dias depois, Lívia recebeu alta. O médico foi claro. Repouso absoluto, alimentação regrada, zero estresse. Caio anotou cada palavra como se fosse prova final da faculdade. Comprou caderninho específico para isso. Tipo estudante aplicado. No caminho para casa, ele dirigiu devagar. Cuidadoso. A cada lombada, olhava para ela pelo retrovisor. Tá tudo bem? Tô ótima, Caio. Pode dirigir normal. Mas ele não acelerava. Parecia que estava carregando cristal. Quando chegaram na mansão, Lívia estranhou. A casa estava diferente. Flores em todos os cantos. Lírios rosas, orquídeas. A sala cheirava a lavanda. Tinha velas aromáticas em cima da mesa de centro. O que é isso tudo? Perguntou ela, olhando em volta. Caio coçou a nuca. Meio sem jeito. Achei que ia deixar a casa mais acolhedora. Pra você, pro bebê. Lívia sentiu os olhos marearem. De novo. Tudo fazia ela chorar agora. Hormônios na lua, pensou. Obrigada. Ele sorriu. Sorriso tímido. Raro. Vai descansar. Eu cuido de tudo. E cuidou mesmo. Preparou chá. Esquentou a sopa que Neuza tinha deixado pronta. Ajeitou os travesseiros no sofá. Cobriu ela com manta. Ligou a TV no canal que ela gostava. Lívia observava tudo em silêncio, ainda processando. Quem é esse homem? O que fizeram com o Caio? Mas não disse nada. Apenas deixou acontecer. Semanas se passaram.
A rotina mudou completamente. Caio acordava cedo, mas não saía mais correndo. Tomava café com ela. Conversavam. Sobre o bebê, sobre o dia, sobre bobagens. Ele ainda ia para o escritório, mas voltava no horário do almoço. Almoçavam juntos. Depois ficava mais 1 hora antes de voltar. À noite jantavam na varanda. Ele perguntava como ela estava se sentindo, se o enjoo tinha passado, se ela precisava de alguma coisa. Lívia foi soltando a guarda, devagar, testando os limites, observando se aquilo era real ou teatro. Mas Caio era consistente, todos os dias, sem falhar. Certa tarde ela estava no quarto lendo quando ele entrou com um embrulho grande. "O que é isso?" "Abre." Ela rasgou o papel. Era um livro, grosso, capa colorida. Guia completo da gravidez, leu ela em voz alta. Olhou para ele. "Surpresa. Comprei pra gente ler juntos. Tem que estudar, né? Primeira vez de pai aqui." Lívia riu. Pela primeira vez em meses, riu de verdade. "Você é impossível." "Impossível como?" "Nada, senta aqui. Vamos ler." Ficaram ali a tarde inteira, lendo sobre trimestres, ultrassons, sintomas, cuidados. Caio fazia perguntas. Anotava. Sublinhava partes importantes. "Olha aqui. Diz que no 3º mês o bebê já tem coração batendo." "Eu sei. É lindo, né?" Ele olhou para a barriga dela. Ainda pequena. "Mas crescendo, posso tocar?" Lívia prendeu a respiração. Acenou com a cabeça. Caio estendeu a mão devagar. Encostou na barriga dela por cima da blusa. Mão grande, quente, firme. "Oi, filho." Sussurrou ele, voz embargada. "Sou eu, seu pai. Desculpa demorar para aparecer." Lívia cobriu a mão dele com a dela. Lágrimas escorreram. Naquele momento, pela primeira vez, eles eram uma família. Dias depois, tinham consulta de ultrassom agendada. Caio estava mais nervoso que ela. E se tiver algum problema? E se o médico falar que "Caio, respira, vai dar tudo certo." Mas ele não parava quieto. Na sala de espera, andava de um lado para o outro. Lívia sentada, rindo da situação. "Você tá ridículo." "Tô nervoso, pô." Quando chamaram, entraram juntos. A médica, doutora Paula, sorriu. "E aí, futuros papais? Prontos para ver o bebê?" Lívia deitou na maca. Caio ficou do lado dela. Segurou a mão dela. Apertado. A médica passou o gel frio na barriga dela. Ligou o aparelho. A imagem apareceu na tela. Manchas pretas e brancas. Formas indefinidas e então... Tum, 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 o som do coração do bebê preencheu a sala. Lívia arregalou os olhos. Levou a mão à boca. Caio congelou. Olhos fixos na tela. Boca semiaberta. Respiração travada. "Esse é o coração?" Perguntou ele, voz rouca. "É sim. Forte e saudável." Tum, 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 tum. As lágrimas vieram. Rápidas. Quentes. Ele não segurou. Deixou cair. Abaixou a cabeça e beijou a mão de Lívia. Demorado. Trêmulo. "Obrigado." Sussurrou ele. "Obrigado por me dar essa chance." Lívia acariciou o cabelo dele. Coração transbordando. "A gente vai ficar bem", disse ela baixinho. E pela primeira vez, ela realmente acreditou nisso. Mas quando voltaram para casa naquele dia, algo inesperado os esperava. Havia um carro parado na entrada da mansão. Um Porsche vermelho. Lívia franziu a testa. "De quem é esse carro?" Caio ficou tenso. Rosto fechado. "Da Isabela." "Quem?" Ele desligou o motor. Respirou fundo. "Minha ex-noiva." O coração de Lívia despencou. E quando a porta da frente se abriu, uma mulher loira alta, vestido justo, salto alto, saiu de dentro como se fosse dona do lugar. Sorriu pro Caio. Sorriso calculado. "Oi, amor." Saudade. E tudo que tinham construído começou a rachar. Isabela Ferreira tinha aquele jeito de quem sabia que era bonita. Loira platinada, pele bronzeada, corpo de academia, dentes de propaganda de pasta. Mas tinha algo mais. Algo perigoso. Um brilho nos olhos que gritava manipulação. Lívia desceu do carro devagar. Caio saiu rápido, tenso. "O que você tá fazendo aqui, Isabela?" Isabela jogou o cabelo pro lado. Sorriso ensaiado. "Que recepção, Caio. Nem um abraço pra amiga? A gente não é amigo. E você não foi convidada." Ela fingiu que não ouviu. Olhou pra Lívia. Avaliou de cima embaixo. Parou na barriga ainda pequena. "Essa é a esposa?" A forma como disse esposa soou como insulto. Lívia sentiu o estômago apertar.
mas não recuou. Sou eu, Lívia. Isabela, ex-noiva dele. Silêncio pesado. Caio se colocou entre as duas. Isabela, vai embora. Calma, querido. Só vim trazer uma notícia importante. Não existe notícia importante vinda de você. Ela riu. Riso falso, ensaiado. Ah, não? Então você não quer saber que seu pai tá doente? Caio congelou. Rosto pálido. O quê? Seu pai, Ernesto, tá internado. Grave. Pensei que você ia querer saber. Lívia viu o choque no rosto dele. A máscara caindo. Desde quando? 3 dias. Mas ele só quer falar com você. Caio passou a mão no rosto. Respiração pesada. Onde ele tá? Hospital Sírio, UTI. Eu posso te levar. Não precisa. Ah, mas eu insisto. Afinal, eu sempre fui próxima da sua família, né? Diferente de outras pessoas. Olhou para Lívia. Sorriso venenoso. Lívia engoliu seco. Sentiu a raiva subir, mas não disse nada. Caio pegou o celular. Ligou pro motorista. Prepara o carro, agora, virou para Lívia. Desculpa, eu preciso ir. Eu sei, vai. Você fica em casa. Descansa. Eu volto logo. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Isabela se aproximou. Tocou o braço dele. Eu vou com você. Seu pai vai gostar de me ver. Caio olhou para a mão dela no braço dele. Tirou devagar. Você não vem. Caio, não seja ridículo. Você tá abalado. Precisa de alguém que te conheça, que entenda você. Olhou para Lívia de novo. Debochada. Alguém do seu mundo. Lívia sentiu a facada. Direto no peito, Caio percebeu. Viu a dor nos olhos dela. Isabela, cala a boca. Tô só falando a verdade, amor. Você casou com ela por obrigação. Todo mundo sabe disso. Sai daqui. Agora. Mas o estrago já estava feito. Lívia virou e entrou na casa. Rápido. Antes que eles vissem as lágrimas. Caio foi atrás. Lívia, espera. Ela subiu as escadas. Entrou no quarto. Trancou a porta. Caio bateu. Lívia, abre. Por favor. Vai pro hospital, Caio. Seu pai precisa de você. Eu não vou deixar você assim. Eu tô bem. Mas a voz dela não estava bem. Tava quebrada. Caio encostou a testa na porta. Fechou os olhos. Ela não significa nada pra mim. Você sabe disso. Silêncio do outro lado. Eu volto logo. A gente conversa, prometo. Desceu as escadas. Isabela estava na sala, mexendo no celular. Vamos? Você não vem. E não volta mais aqui. Nunca. Ela levantou, se aproximou. Perigosamente perto. Caio, você pode fingir que é feliz com ela. Mas eu te conheço. Eu sei quem você realmente é. E eu sei que você não ama ela. Você não sabe nada. Não? Então olha nos meus olhos e diz que você ama ela. Caio segurou o olhar dela. Firme. Eu amo ela. Isabela piscou. Surpresa. Não esperava aquilo. Você tá mentindo. Não tô. Eu amo minha esposa. Eu amo meu filho. E você? Você não é nada pra mim. Apenas um erro do passado. Ele abriu a porta da frente. Sai da minha casa. Isabela ficou parada, olhos brilhando de raiva. Você vai se arrepender disso. Duvido. Ela saiu. Bateu a porta do carro. Arrancou em disparada. Caio respirou fundo. Subiu de novo. Bateu na porta do quarto. Lívia, ela foi embora. Abre a porta. Nada. Lívia, por favor. A porta se abriu devagar. Lívia estava com os olhos vermelhos, mas não chorava mais. Vai pro hospital. Seu pai precisa de você. E você? Eu vou ficar bem. Ele entrou. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu amo você. Tá ouvindo? Eu amo você, não ela. Não ninguém, você. Lívia fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Eu tenho medo, Caio. De quê? De você acordar um dia e perceber que fez a escolha errada. Que eu sou errada. Que ela é melhor. Não, nunca. Você me salvou, Lívia. Você e esse bebê. Vocês me deram uma razão para ser melhor. Beijou a testa dela. Demorado, carinhoso. Eu volto logo. E a gente conversa de verdade. Sobre tudo. Ela acenou com a cabeça, ele saiu. O motorista já estava esperando. No hospital encontrou o pai na UTI. Magro, pálido. Aparelhos por todo lado. Ernesto Brandão. O homem que construiu um império. Agora parecia frágil. Abriu os olhos quando viu o filho. Caio,
Oi, pai. Ernesto estendeu a mão. Fraca, trêmula. Caio segurou. Desculpa. Por tudo. Caio franziu a testa. Pelo quê? Por nunca ter te ensinado a amar. Por ter sido frio, distante, igual você estava sendo. Caio sentiu o nó na garganta. Mas eu vi. Vi você mudando. Vi você feliz. Com ela. Como você sabe? Ernesto sorriu fraco. Pai sempre sabe. E eu te digo uma coisa. Não solta ela. Ela é rara. As lágrimas vieram. Eu não vou soltar, pai. Prometo. Ernesto fechou os olhos, cansado. Então vai. Volta pra ela. Pro seu filho. Constrói a família que eu não consegui construir. Caio beijou a mão do pai. Eu vou. E saiu dali com uma certeza. Nada nem ninguém ia tirar. Lívia dele e Caio voltou pra casa de madrugada, exausto, mas determinado. Encontrou Lívia dormindo no sofá da sala, coberta com manta, livro de gravidez caído no peito. Ela tinha esperado por ele. Ajoelhou do lado dela. Afastou o cabelo do rosto dela. Tão linda, tão frágil, tão forte. Ela se mexeu. Abriu os olhos devagar. Caio? Oi, desculpa chegar tarde. Ela sentou. Esfregou os olhos. Como tá seu pai? Estável. Mais grave. Vai precisar de cirurgia. Sinto muito. Ele sentou do lado dela. Pegou a mão dela. Entrelaçou os dedos. Lívia, a gente precisa conversar. De verdade. Ela ficou tensa. Coração acelerado. Sobre o quê? Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Sobre o que eu fiz com você. Respirou fundo. Eu fui um covarde. Desde o começo. Casei com você achando que estava fazendo um favor, que estava cumprindo obrigação. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de quê? De sentir. De me apegar, de amar e perder. Igual aconteceu com a minha mãe. Lívia franziu a testa. Sua mãe? Caio olhou para baixo. Voz baixa. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Câncer, rápido, agressivo. Meu pai nunca se recuperou. Ficou frio, distante. Enterrou a dor no trabalho. E eu aprendi com ele. Aprendi que amar dói, que perder dói mais ainda. Então eu decidi não sentir nada. Lágrimas brilharam nos olhos dele. Mas aí você chegou. Gentil, paciente, amorosa. E eu tive medo. Medo de me apegar e perder você. Então eu te afastei, antes que você me machucasse. Lívia sentiu o coração apertar. Mas eu nunca ia te machucar, Caio. Eu sei disso agora, mas era tarde demais. Eu já tinha te machucado, tinha chamado você de fardo, tinha desprezado tudo que você fez por mim. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mas eu mudei, ou melhor, você me mudou. Você e esse bebê. Vocês me mostraram que vale a pena arriscar, vale a pena sentir, vale a pena amar. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu te amo, Lívia. De verdade. Completamente. Desesperadamente. Lívia soluçou. Cobriu a boca com a mão. Eu também te amo. Sempre amei. Desde o primeiro dia. Caio puxou ela para um abraço. Apertado. Desesperado. Como se fosse perder ela. Me perdoa. Por favor. Por tudo. Eu perdoo. Eu perdoo. Ficaram ali. Abraçados. Chorando. Libertando tudo que estava guardado. Quando se soltaram, Caio limpou as lágrimas do rosto dela. Eu vou ser o melhor marido. O melhor pai, prometo. Eu sei. Ele beijou ela, devagar, suave, cheio de amor. Primeiro beijo de verdade. Primeiro beijo com sentimento. Quando se afastaram, Lívia sorriu. Pela primeira vez sorriu sem dor. Vem, vamos dormir. Você tá exausto, subiram juntos. Deitaram na mesma cama. Pela primeira vez, Caio a abraçou por trás, mão na barriga dela. Boa noite, filho. Papai tá aqui agora. Lívia riu baixinho. Você vai ser um pai chato. Vou, e com orgulho. Dormiram assim, juntos, finalmente. Dias depois, a vida ganhou outro ritmo. Caio reduziu o trabalho. Passou a trabalhar de casa 3 vezes por semana. Acompanhava todas as consultas de Lívia. Comprou livros sobre paternidade. Montou o quarto do bebê com as próprias mãos. Certa tarde estavam pintando a parede do quarto de azul claro. E se for menina? Perguntou Lívia. A gente pinta de novo. Caio, isso é desperdício. Não importa.
Eu pinto quantas vezes precisar. Ela riu. Jogou tinta nele. Ele fingiu indignação. Jogou de volta. Começaram uma guerra de tinta. Riram como crianças. Se beijaram no meio da bagunça. Eu te amo, disse ele, testa colada na dela. Eu sei. Não cansa de ouvir? Nunca. Semanas depois, descobriram o sexo do bebê. Era menino. Caio chorou no consultório. Lívia riu dele. Você chora por tudo agora, desculpa. Sou pai coruja já. Escolheram o nome juntos, Daniel. Significa Deus é meu juiz. Perfeito, disse Lívia. Igual você, respondeu Caio. Mas a paz foi quebrada uma última vez. Isabela voltou, dessa vez com advogado, alegando que Caio tinha dívidas com ela, contratos não cumpridos, promessas quebradas. Ela tá tentando te extorquir, disse o advogado de Caio. Eu sei, mas não vou ceder. O processo foi pra justiça. Caio lutou, com todas as forças. Provou que Isabela não tinha direito a nada, que tudo era mentira, manipulação. Quando a juíza deu ganho de causa para ele, Caio saiu do tribunal e ligou para Lívia. Acabou. Ela não vai nos incomodar mais. Graças a Deus. Tô voltando para casa. Prepara aquele bolo de chocolate que você faz. Fechado. Quando chegou em casa, encontrou Lívia na cozinha. Barriga de 6 meses já. Avental florido. Cabelo preso. Sorriso no rosto. Chegou na hora certa. Acabei de tirar do forno. Ele abraçou ela por trás. Beijou o pescoço. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. É mesmo. Comeram bolo. Conversaram sobre o enxoval. Sobre o parto. Sobre o futuro. E pela primeira vez o futuro parecia brilhante. 9 meses depois. 3 da manhã. Lívia acordou com uma dor aguda na barriga. Respirou fundo. Esperou passar. Não passou, piorou. Caio. Caio, acorda. Ele pulou da cama num susto. Que foi? Tá tudo bem? Acho que tá na hora. Caio arregalou os olhos. Entrou em pânico. Como assim na hora? Tipo, na hora mesmo? Sim. Meu Deus, calma, eu vou pegar. Espera, o que eu pego? A mala, Caio. A mala do hospital. Ah, sim. A mala. Saiu correndo. Voltou com a mochila do notebook. Caio, essa não. Não? Azul, no closet. Ele correu de novo. Voltou com a mala certa. Lívia já estava de pé, segurando a barriga, respirando fundo. Vamos, rápido. Desceram as escadas. Caio quase tropeçou 3 vezes. Tremia que nem vara verde. Calma, amor, respira. Eu tô respirando. Tô falando com você, não comigo. No carro, ele dirigiu em silêncio. Mas a mão tremia no volante. Lívia segurou. Vai dar tudo certo. E se não der? Vai dar. Chegaram no hospital em 15 minutos, recorde. Caio carregou Lívia no colo até a recepção. Minha esposa. Ela tá em trabalho de parto. A enfermeira sorriu, calma. Quantos centímetros? Centímetros de quê? Caio, relaxa. Ela tá perguntando da dilatação. Levaram Lívia pra sala de parto. Caio entrou com ela. Colocou touca e avental, máscara. Parecia astronauta. Você tá ridículo, disse Lívia entre uma contração e outra. Tô nervoso. As horas passaram, lentas, dolorosas. Lívia apertava a mão dele. Ele incentivava. Você consegue. Você é forte. Você é incrível. Cala a boca e segura a minha mão. Tô segurando. Até que o médico disse, tá na hora. Vamos lá, Lívia, faz força. E ela fez. Com tudo que tinha, Caio ao lado dela, segurando a mão, chorando junto, até que um choro, pequeno, agudo, lindo. É um menino, anunciou o médico. Daniel nasceu. 7 horas da manhã, 3,2 kg, saudável, perfeito. Colocaram ele no colo de Lívia. Ela olhou para aquele rostinho pequenininho, olhos fechados, boquinha fazendo bico. Oi, meu amor, finalmente a gente se conhece. Caio se aproximou, tocou a cabecinha do filho com um dedo. Trêmulo. Ele é perfeito, sussurrou voz embargada. Quer pegar? Posso? Claro, ele é seu filho. Caio pegou Daniel no colo. Com cuidado, como se fosse vidro. Olhou para aquele serzinho minúsculo e desabou, chorou, sem vergonha, sem medo. Deixou as lágrimas caírem. Oi, filho. Eu sou seu pai e eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Te proteger, te ensinar, te fazer feliz. Beijou a testa do bebê, devagar, carinhoso.